Glória a Deus. Uma boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Wallace Pimentel, marido da Camila Pimentel, filho do Edson, da Elane, neto da Dercy, sobrinho da Diné. Minha família em peso está aqui para a glória do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz porque hoje eu descobri a importância daqueles versículos de genealogia que tem na Bíblia, que fica um, gerou o outro, gerou o outro, gerou o outro, e a gente vê aqui a família reunida, isso é a coisa mais linda que tem. Confesso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso. Essa é praticamente a primeira oportunidade que eu estou tendo de ministrar a palavra de Deus aqui na igreja. Foi uma semana onde eu fiquei tão nervoso. A Camila vai falar comigo que eu não estou conseguindo acertar a senha aqui, e ela ainda falou, deixa um papel. Irmãos, desculpa o meu nervosismo, mas vai fluir para a glória de Deus. Pronto, me acertei aqui. Eu preparei até um slide para passar aqui, mas não consegui. Daqui a pouco a gente vai ter um slide ali, porque a gente teve um probleminha técnico, mas o que importa é a mensagem, irmãos. Peço que vocês abram o coração de vocês, que vocês prestem bastante atenção e não perca nem um pouquinho do que for falado, porque senão quando a gente chegar no final, a gente não vai estar junto. E aí vocês não vão conseguir captar a mensagem. Vamos lá. Tema de hoje, vamos falar sobre guerra infinita. Pareceu como é que Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Guerra infinita. E o que seria essa guerra infinita? Existem vários tipos de guerras que um cristão pode enfrentar, uma pessoa comum pode enfrentar, mas essa guerra que eu estou falando é uma guerra em especial, é uma guerra específica que todo mundo passa, que todo mundo está nela, até o dia da nossa morte a gente vai estar dentro dessa guerra. E uma coisa muito importante para a gente entrar, para a gente enfrentar com rigor qualquer tipo de guerra, é que a gente tenha estratégias de guerra, para que a gente não perca, para que a gente não seja dominado, escravizado ou preso. Então, nosso primeiro ponto aqui vai ser descobrindo a natureza da guerra. A gente precisa primeiro identificar com o que a gente está lidando. E eu convido os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15. Descobrindo a natureza da guerra. Olha só o milagre de Deus, o nervosismo já foi embora. A graça de Deus já começou a fluir aqui nesse lugar. Amém. Irmãos, é do 15 ao 17. Eu vou ler o 15, os irmãos o 16 e eu fecho com o 17, amém? A palavra de Deus diz assim, ele disse, escutem todos, ele disse ao Espírito Santo de Deus, é porque eu não falei o contexto antes. Ele diz, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 16, a igreja. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui foi num período que o rei Josafá, ele se encontrou cercado por inimigos. Ele recebeu a notícia de que ele estava cercado. E era um volume muito grande, porque era uma união de grupos contra ele, que era o povo moabita, amonita e alguns outros itas que eu não lembro o nome, cercaram o rei Josafá.
A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor um direcionamento de como que eu vou enfrentar essa guerra. Não sei. Ele ficou perdido, foi buscar o Senhor. Foi descobrir a natureza da guerra, foi buscar Deus. E Deus falou assim: irmão, Josafá, essa guerra não é sua. Essa guerra não. Essa é minha. Não se meta nessa guerra. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que quando a gente está enfrentando um problema que é muito maior do que nós mesmos, essa guerra não é nossa. Essa guerra é de Deus, irmãos. Essa é de Deus. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar Deus lutar as guerras dele. E não nós entrarmos lá e queremos guerrear e nos enfraquecer e cair até morrer. Existem tipos de guerra que são para Deus resolver. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Quero citar um exemplo do que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu não posso deixar passar e não comentar essa oportunidade, porque foi um milagre, foi algo que eu presenciei e o testemunho está aqui nesse lugar. Na semana passada, na retrasada, eu nem consegui vir ao culto, irmãos, porque uma tia minha, Maria Edneia, passou mal, de repente, e a família em festa, de repente ficou aquela confusão, aquele desespero. Ela está aqui nessa noite para poder comprovar. E aí ela passou muito mal, teve um ataque, né, eu não lembro o nome que fala, mas convulsão, irmãos. E aquilo foi algo muito desesperador na nossa família, porque a gente ficou sem reação, e aí ninguém entende nada de enfermagem, a gente não entende das coisas da área de saúde, e aí aquela estação para cá, uns já estavam fazendo isso, outros já estavam fazendo aquilo. Aí eu falei: e Deus, o que eu faço, Pai? Essa guerra não é sua, é minha. Me busca, me coloca na frente, me coloca à disposição dessa guerra. Filho, clama a mim enquanto eles estão lá, vai lá e conversa comigo. Aí eu falei: tá bom, Pai. Fui lá. E eu falei: Senhor, vamos socorrer a minha tia agora, Pai. E entreguei ela em oração ali, clamando muito a Deus. E falei: Pai, vamos ao hospital e que ela saia de lá sorrindo. Ela entrou com semblante baixo, eu acompanhei, eu fui. A família está aqui como testemunha, esperamos lá, ficamos, passamos o tempo, porque em primeiro lugar é a nossa família, irmãos, nós temos que cuidar do nosso. Se tem alguém mal na sua casa, não deixa a sua casa para vir para a igreja. Irmão, cuida da sua casa, cuida da sua família, dos teus. Eles são a base, são a estrutura. Eles estão aqui contemplando a minha primeira oportunidade, irmãos. Isso é um orgulho muito grande, uma felicidade para mim. E naquele dia, o que aconteceu, irmãos? Eu esperando, a gente aguardando atendimento, e ela saiu, andando devagarzinho, melhor do que da forma que entrou, foi atendida. E sabe o que aconteceu na saída do UPA? Nessa porta, ela olhou para mim e sorriu. Deus é incrível, irmãos. Quando a gente entrega nas mãos deles o tipo de guerra que é dele, ele faz. É a fé, irmãos, que nos move. Então, eu só apresentei aqui para vocês o tipo de guerra que não é nossa. Eu vou falar da guerra que é nossa, mas toda vez que você for resolver ou lutar contra um tipo de problema, você precisa estudar a natureza da guerra, para que você não morra, para que você não fique pelo caminho. E nosso próximo ponto aqui, nós falaremos sobre qual é a nossa guerra. Pedi ao irmão que colocasse ali os versículos de Romanos 7. A palavra de Deus diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo
de quando ele vivia sobre a lei, ele não conseguia andar sobre as leis, sobre a lei e servir a Deus ao mesmo tempo, porque a lei o empurrava para a condenação e tudo o que ele fazia inclinava ele para o mal. E a mesma coisa acontece conosco. Pedi ao irmão também que colocasse o versículo de Gálatas 2. É Gálatas 5:17, desculpa. Diz assim: pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Esse é um tipo de guerra que é nossa. Essa é a nossa guerra. Essa a gente não tem como fugir. Porque o nosso corpo deseja coisas e o Espírito Santo que habita em nós deseja outra. Essa é a parte mais difícil de ser um cristão. Irmãos, não tem como ignorar isso aqui. É muito difícil lidar com isso. Passei por uma experiência nessa semana, quando eu estava preparando tudo isso aqui, todo esse material para falar dessa guerra. Parece que essa foi a semana que eu mais fui posto à prova em relação à carne. Irmãos, quando eu falo carne, eu não estou falando de vida sexual, porque muita gente associa isso. Carne, quando eu falo, é a perca do autocontrole, é o estresse, é a fofoca, coisas que desagradam muito ao Espírito Santo, coisas que nos afastam da graça dele, coisas que parecem ser pequenas, mas têm um poder destrutivo enorme. E nós precisamos estar alertas para esse tipo de situação, porque nós precisamos focar em vencer o mundo e não em focar em vencer no mundo. Eu vou explicar. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, incluo todo mundo aqui, a gente vê pessoas buscando a casa de Deus em busca de melhoria física, melhoria financeira, melhoria de tudo, menos espiritual, menos no contexto salvação, menos no contexto Cristo. Às vezes a gente busca o bem-estar, mas a gente não busca estar na presença, porque uma coisa anula a outra. É uma guerra, a gente vive isso. Vou explicar o que seria vencer no mundo. É a gente focar apenas em coisas que vão ficar aqui, coisas que não vão no cemitério, não vão com você depois que você morrer. E muitas das vezes é isso que tem regido a nossa história, regido a nossa vida. Porque, irmãos, a vida eterna para mim já começou. Eu tenho certeza que quando eu sair daqui, se um dia eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, eu vou continuar vivo. E eu tenho certeza que muitos de vocês também vão. Mas temos que ter muito cuidado com o que a gente anda desejando. Porque o foco do cristão não é vencer no mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E quando a gente passa a viver segundo os desejos da carne, ela sempre vai nos apontar para viver uma vida de destruição. Não estou dizendo que os irmãos têm que largar, têm que parar de buscar tudo e só buscar ao Senhor, mas a palavra diz que buscar primeiro o reino dos céus, nós temos que primeiro priorizar as coisas de Deus. E quando eu falo em priorizar as coisas de Deus, eu não falo em vir à igreja, eu falo em você ser a igreja onde você está. Porque a parte mais difícil de você ser cristão é na segunda-feira, porque a palavra já foi embora, o louvor lindo já não está mais fazendo trilha sonora para o seu dia a dia. Essa é a parte mais difícil, irmão. Amanhã, quando for 8 horas da manhã, você estiver indo para o seu trabalho, para a sua escola, seja o que for, já não vai ter mais esse ambiente de adoração aqui. E se isso não estiver dentro de você,
Você nunca vai conseguir viver uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Antes éramos dominados pelo pecado, porque vivíamos sobre a lei. Hoje não. Nós somos protegidos e salvos pela graça de Deus. O Espírito Santo habita no meu coração, habita no seu coração. Você crê nisso, irmão? Pode dar um amém, se você acredita. Eu acredito muito nisso. O Espírito Santo, ele habita em nós. E uma coisa muito importante antes de ir para o próximo ponto. Essa mensagem é bem curta, ela é bem rápida, mas eu creio que ela é eficaz para a sua vida. Quando você despertar para a sua vida espiritual, quando você descobrir que você precisa viver uma vida sob o Espírito e não sob o domínio da carne, muitas coisas vão acontecer. Porque quando você acorda, quando você percebe, cara, eu não tenho sido crente não, eu tenho sido crente lá na igreja, mas lá no meu trabalho ninguém me conhece, ninguém sabe a minha identidade. Na minha escola eu escondo, na minha faculdade, nem sou. Irmãos, quando você começa a viver uma vida cristã de verdade, sem brincadeira, sua cabeça é colocada a prêmio no inferno. Começam a ser montadas operações do maligno contra você, para poder trazer você de volta para a carne, para trazer você de volta para aquele seu pecado antigo, para aquelas coisas que te escravizam. Mas aí outra coisa acontece, porque quando você está firmado no Senhor, você fica igual o monte de Sião. Você se estabelece. Você está aqui, firme. O inimigo vai mandar a operação do FBI, do que for, atrás de você, mas você está estabelecido na palavra de Deus, irmão. Porque assim como Davi escondeu a palavra no coração dele para não pecar, assim nós precisamos fazer. Nós precisamos absorver o que está sendo falado. Foi falado de guerra. Na segunda-feira você vai passar a semana inteira. É a guerra espiritual, é isso. Você vai até marchando para o trabalho, porque você vai ficar cheio do Espírito Santo. E você vai absorver aquela palavra para dentro de você. E mesmo que o inimigo tente, ele vai falhar miseravelmente, porque o Espírito Santo está transbordando no seu coração. Aleluia, irmão. Irmãos, como lutar nessa guerra? É o próximo ponto. Em Efésios 6, apenas o 13. Pode ler para mim, irmãos? Para que possam resistir, para que possam permanecer firme, para que possa permanecer inabalável. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Não é brincadeira não, as coisas já estão acontecendo. O mundo, esse mundo aqui, ele já está sendo inclinado já para ser estabelecido. Eu não vou ficar falando de teoria da conspiração aqui não, mas vocês estão acompanhando. O mundo já está se inclinando para o fim dos tempos, irmãos. As coisas já estão acontecendo já para um levantamento do anticristo. Isso daí não é conversa de 10 anos atrás na igreja não. É porque a gente focou muito em negócio de chip da besta, essas coisas assim. Mas essa tecnologia aí que está na sua mão sabe tudo sobre você. O governo, os governos, as autoridades já sabem tudo sobre a gente. Já sabe quem é seu parente, já sabe, tem suas informações. Já está tudo sendo preparado para poder se levantar um grande dia. Não sei se vocês perceberam, mas cada dia que passa é mais escândalo no meio gospel. Na cultura gospel que criaram. Cada vez você vê na televisão, é pastor que fez alguma coisa, é um irmão lá. A gente está perdendo a credibilidade, irmãos. Mas sabe o que é isso? Cumprimento das Escrituras. A gente vai ser perseguido pelo nome de Cristo. Por causa de Cristo a gente vai ser perseguido. Mas só vai prevalecer quem tiver raiz. Só quem tiver plantado. Quem tiver com a palavra enraizada no coração. Porque se você não fizer isso, irmão, o fogo vai te levar. Qualquer coisa. Qualquer coisa.
A palavra de Deus diz que, Paulo diz na verdade, que já estamos crucificados com Cristo. E agora Cristo vive. E não mais a gente. O que ele quer dizer com isso? Vamos analisar um pouquinho. A cruz de Cristo, ela não veio para te tornar uma pessoa melhor. Ela não veio para poder tornar o Matusalém uma pessoa melhor. A cruz de Cristo, ela veio para te matar e fazer você nascer de novo. Ela veio para cortar toda aquela sua vida antiga que você tinha, que te encaminhava para a destruição, e te colocar em um novo caminho que vai te levar para a vida eterna. Esses são o tipo de situações que a gente enfrenta na guerra. Uma outra coisa que aconteceu comigo também há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás foi semana passada, no meu aniversário. Assim que eu acordei, minha mãe já me mandou uma mensagem desesperada. Ai, meu Deus, Wallace, leva a chave lá pro seu pai no trabalho, que não sei o quê. E ela me mandou, e minha mãe tava já uma pilha de nervos, que eu já imaginei como é que minha mãe tava. Aí eu já pensei assim, pronto. Um dia que é para ser de alegria, o inimigo acha que vai estragar esse dia. Ele acha. E aí minha mãe falou, Wallace, você tem que... Já tinha um almoço marcado assim, família, eu, minha mãe, meu pai, meus pais, que são os pais da Camila também, lá em casa. Só que aí, o horário que eu tinha que levar não batia para eu voltar para esse almoço. Então ficou uma coisa assim, que minha mãe ficou muito chateada na hora. Só que, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu no trajeto. Porque foi nesse trajeto que, quando eu fui lá no trabalho para levar a chave para meu pai, para ele destrancar o carro e poder, porque o carro estava travado, ele não conseguia voltar. Quando eu fui, não tinha ônibus nenhum para eu ir. Aí eu vou pegar pelo menos um Uber aqui até a Pavuna e lá eu me viro. Peguei o Uber. E o motorista do Uber estava bem triste. E aí eu já comecei a entender. Irmãos, quando você está ligado com Deus, você começa a ver que não é porque é o teu aniversário, não é porque é isso, Ele vai te usar na hora que Ele quiser, irmão. E você tem que estar enraizado. Você não tem que estar emotivo. Caraca, irmão, você tem que estar com a paz do Espírito Santo, que é o fruto. É o fruto gerado pelo Espírito. E eu entrei naquele carro, aquele cara falou, nossa, que paz, irmão, eu estou aqui tão triste. Eu falei, irmão, a alegria chegou, e aí, o que está acontecendo? E aí ele conversou, falou um pouco da vida dele, e tá bom, conversei com ele, dei uma palavra de ânimo e saí, segui minha vida. Peguei o metrô e fui. No metrô, Deus começou a me dar essa palavra, irmãos. Porque eu estava lendo a Bíblia, até chegar lá e comecei a ler sobre guerra. Eu falei, é isso mesmo, senhor? Ele, é isso, eu vou te ministrar mais ainda. Eu falei, tá bom. E comecei a anotar, comecei a usar aquele tempo ali para ser produtivo, para ficar mais cheio ainda do Espírito Santo. E quando eu cheguei lá no trabalho do meu pai, que eu vi ele vestido, fiquei com muito orgulho, que ele estava com a roupa dele de trabalho. Fui lá, dei aquele abraço apertado nele, falei, poxa pai, obrigado. Tu queria me dar aniversário, feliz aniversário adiantado. E aí dei aquele abraço nele. E aí eu voltei para casa. A minha mãe falou, não sei o que, seu pai. Eu falei, mãe, quantos não queriam ter um pai para levar uma chave? Quantos aqui não queriam, irmãos, ter um pai para poder dar um abraço? Quem sou eu para reclamar das coisas que Deus já me deu nessa vida? Então, quando a gente começa a se posicionar do lado de Deus, quando a gente começa a entender o lado espiritual das coisas, a gente para de ser pirralho na fé. E a gente passa a amadurecer. E a gente possa valorizar o que realmente importa, que são os momentos em família, que são os momentos aqui em igreja, e você dar um abraço um no outro e perguntar como é que foi a semana. É isso, irmãos, isso é o reino de Deus. Eu estava aqui muito alegre, tocando nessa bateria, já imaginando como que seria no céu. A minha família toda aqui, se Deus quiser, vocês também. Sabe por quê? Porque a fé é declarar aquilo que ainda não existe.
aquilo que sequer tem a possibilidade de acontecer e você já tornou real. Na sua mente aquilo ali já é uma coisa viva. E tu não precisa nem se estressar com isso, porque as coisas já estão sendo estabelecidas. Fé, irmãos. Fé. No meio da guerra precisamos ter fé inabalável, uma fé enraizada com a palavra de Deus em nossos corações. Desculpa estar falando rápido, irmãos, mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando. Amém? A principal atitude que devemos ter no meio de uma guerra é o posicionamento. Se queremos vencer nessa guerra entre o espírito e a carne, o espírito está desejando coisas do espírito. Eu quero louvar o Senhor, eu quero engrandecer, eu quero amar pessoas, eu quero tratar pessoas bem, eu quero falar com aquele teu inimigo lá que ele está perdoado, e a tua carne não. Eu quero comer, eu quero fazer isso, eu quero ir para lá e para cá. A única coisa que você pode fazer no meio dessa guerra é ter um posicionamento. Em escolher qual estilo de vida que você quer levar. Sob domínios da carne ou domínio do espírito. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7, no versículo 14... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos da carne, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei até Belfor Roxo, irmão. Até Belfor Roxo, até o Bom Pastor, irmão. Eu estava numa vibe de ficar reclamando desse lugar aqui, até Deus me esfregar esse versículo assim, falar: irmão, vai se prostrar, se posiciona no teu bairro. Quer fazer missões na África? Olha o que está acontecendo aí na tua cara. Irmão, isso é coisa séria. Precisamos nos posicionar em meio à guerra. Esse versículo foi uma grande chave de posicionamento, porque Deus fala que se a gente se posicionar buscando, se a gente se posicionar se afastando dos maus caminhos, aquilo ali é a promessa. Dos céus ele vai ouvir, vai perdoar o seu pecado e vai curar a sua terra. Isso é promessa, irmãos. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. As promessas que foram feitas para os judeus vale tudo para a gente. Vale tudo para a gente. É bíblico. Jeremias 29, do 12 ao 13, mais uma chave para que a gente possa vencer nessa guerra. Jeremias 29, do 12 ao 13. Pode ler, igreja, para mim? E o 13. Vocês me procurarão todo o coração, irmão. Entrega total ao Espírito Santo. Quando a gente busca a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, as coisas começam a caminhar, as coisas começam a andar, portas começam a abrir. Você para de ficar preocupado com entrevista de emprego, você para de ficar preocupado com doença, porque você já sabe em quem você tem crido, você já sabe para onde você está indo, você tem certeza, você tem convicção na sua fé. As coisas já estão sendo criadas no mundo espiritual, irmão. Entenda isso. Às vezes você reclama tanto porque não entrou numa empresa ou em alguma oportunidade. É porque não era para você estar lá ainda. Porque a terra ainda não estava preparada. Muitas das vezes nós pedimos a Deus: Senhor, derrama a tua chuva de poder sobre mim. Senhor, derrama a tua chuva torrencial, com águas transbordantes.
Mas sabe o que acontece? Se a gente não preparar, se a gente não viver de acordo com o Espírito, se a gente não viver de acordo com os mandamentos, com os princípios bíblicos, a ferro e fogo, e viver aquilo intensamente, parece que eu estou falando como um louco, irmão. Mas é assim. O Evangelho é loucura para o mundo, irmãos. Porque o Espírito Santo te gera paz. E quando você vive dessa maneira, as coisas começam a acontecer da forma que você menos espera. As oportunidades surgem dos lugares mais inesperados. Vocês estão comigo aqui, irmãos? A palavra de Deus diz que se você permanecer em mim, e a minha palavra em você, pedirá tudo, tudo. Alcinei está aqui. Deus acabou de me dar uma palavra. Eu lembro aqui do tempo que eu fui embaixador, irmãos, e a gente falava muito um versículo que é 2 Coríntios 5:20, e diz assim: de sorte que somos... Tem embaixador aqui? De sorte que somos... Rogamos vós, pois por Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Eu cresci... Obrigado, Alcinei. Eu cresci nesse ambiente. Eu cresci debaixo dessa liderança, ouvindo. Aonde eu ia, eu falava 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20, ele apareceu, eu lembrei. Porque aonde eu estou, acontece uma situação, eu lembro dessa palavra. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Sabe o que o embaixador faz? Ele é uma mostra grátis do país dele, do reino. Ele representa. A presença dele ali, ele representa, carrega uma identidade. Ei, cara, eu represento o reino de Deus. Eu sou embaixador por Cristo. E sabe o que esse embaixador por Cristo faz? Como se Deus, por nós, embaixadores, rogasse por vocês, para que você se reconcilie com Deus. Então, sendo embaixadores por Cristo, nós temos a missão de nos enchermos do Espírito Santo e levar a palavra e representar o reino, porque nós somos uma embaixada, um desdobramento celestial aonde a gente estiver. Essa nem estava aqui, irmãos, desculpa. Acontece que nessa semana eu estava vendo uma igreja que perdeu a guerra, sobre uma igreja que não se posicionou. Na verdade, eu nem sabia que isso era para uma igreja. Já dei até um spoiler, tá vendo? Eu até falei com o Rômulo, eu não consigo guardar para o final, eu acabo falando. Mas eu cresci também aqui ouvindo um versículo que diz: eis estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Quantos já ouviram esse versículo aqui? Eu já ouvi, irmão, muitas vezes. E eu ouvia, sabe o que eu pensava? Vou chegar para o não crente: irmão, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar na sua vida, vai mudar tudo, vai transformar. Irmãos, eu estava lendo esse versículo esses dias. Sabe o que me chamou a atenção? Porque esse versículo não era para o não crente, era para uma igreja. Para uma igreja que colocou Jesus do lado de fora. E Jesus estava: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, cara, eu vou cear com ele, eu vou cear contigo. Irmão, abre a porta do teu coração, porque você está aqui dentro, não quer dizer que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Porque a gente não pode vir aqui por vir. A gente não pode participar por participar, porque é bonito. Isso é fácil, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Uma igreja que colocou Jesus do lado de fora. Igreja de Laodiceia. E aí eu estava lendo um outro versículo que não tinha nada a ver, porque eu estava fazendo um estudo, que foi lá em Colossenses 2, alguma coisa. E Paulo estava escrevendo para a igreja,
para as igrejas de Colosso e para as igrejas de Laodiceia. No versículo 8 de Colossenses 2:8, se eu não me engano. Isso bem antes do versículo "Eis que estou à porta e bato". Antes de tudo isso acontecer, a igreja de Laodiceia foi avisada com isso aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Uma igreja que estava focada em tudo, menos em Cristo. Essa colocou Cristo do lado de fora. A igreja não é o templo. A igreja somos nós. Muitas das vezes estamos aqui como igreja, mas Cristo não está dentro do seu coração. Sabe por que Cristo não está no seu coração? Cristo está aqui, Ele não está no seu coração, porque o seu coração está pensando no boleto de amanhã que você tem que pagar. Está pensando em qualquer outra coisa, em que você vai comer mais tarde. Você está pensando o que tem na geladeira, mas você não está aqui. Irmão, Cristo está à porta e bate. Deixa Ele habitar em seu coração, em fazer morada, em transformar o seu caráter. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura, uma pessoa bela e perfeita aos olhos dele de graça. Gostaria de estar chamando o Ministério de Gileade, está aqui à frente. Certa vez, enquanto o ministério se aproxima, Saulo estava na estrada de Damasco. E quando ele estava nessa estrada de Damasco, o Senhor apareceu para ele. E ele falou assim, de repente ele apareceu, ele falou: "Quem é, Senhor?" E o Senhor fala assim para Saulo: "Saulo, eu sou Jesus que você tanto persegue." Saulo era um perseguidor de cristão. Ele era um cara muito ruim, um cristão. Mas quando Jesus apareceu para ele e falou assim: "Sou eu a quem você persegue", Saulo, mesmo com toda a bagagem dele de ensinamento judaico, com tudo que ele carregava de ensinamento bíblico, com tudo que ele sabia, com tudo que ele tinha de autoridade eclesiástica, com todo o conhecimento que ele tinha a respeito de lei, não foi o suficiente para que ele reconhecesse a presença do Senhor. Não foi o suficiente. Quando Jesus apareceu para Saulo, ele não reconheceu, ele falou: "Quem é?" "Sou eu, Jesus, que você tanto persegue." Irmãos, então não é o conhecimento, é você reconhecer que você está numa guerra e que você luta contra você mesmo, para você se manter firme e posicionado na presença de Deus. Nós precisamos nos posicionar perante o Senhor. Nós precisamos ter liberdade no Espírito Santo de Deus, para que a nossa carne não fique refém de filosofias vãs, não fique refém de práticas pecaminosas, porque o pecado, ele só te arrasta para a morte, ele só te arrasta para a destruição, ele te arrasta para o fundo do poço. O pecado acaba com a sua família. Isso aqui é um culto da família, irmãos. Acabe com o pecado na tua família. Como que a gente acaba com o pecado na nossa vida, na nossa família? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, irmãos, mas quando você se enche do Espírito Santo de Deus, quando você se enche da presença, Ele habita em você, Ele faz morada, Ele te levanta, Ele restaura a tua casa, Ele firma e nada vai te derrubar, irmãos. Glória a Deus.
você estiver.